bem-vindos a mais um episódio da Caravana. Obrigada por terem acompanhado este caminho tão bonito que andamos a fazer juntos. Hoje tenho uma convidada muito especial, estou muito contente por tê-la aqui, ainda não vou contar quem é que é. E pronto, e queria-vos pedir para me seguirem no YouTube e não se esqueçam de ativar as notificações, porque isso é super importante, porque vos vai avisar quando há um episódio novo, e subscreverem o canal e seguirem todas as minhas redes sociais. E se quiserem, preferirem ouvirem o podcast, não se esqueçam também de subscrever e de baixarem a aplicação para o vosso telemóvel, e depois nos podcasts dá-se estrelinhas, portanto podem lá pôr 5 estrelas na caravana, que eu fico contente. Então vamos lá começar isto. Organiza por ordem crescente: rádio, blog, livro, Facebook ou Instagram? Instagram. Por crescente, agora vais ter que ir por aí. Desculpa. Então, em primeiro Instagram, depois rádio, porque é uma paixão. Facebook. A sério? Sim. Mais do que o blog e do que o livro? Sim, porque o Facebook está ligado ao Instagram. É por isso só. Ok. E depois diria blog e livro. Muito bem. Página que todos os dias espreitas. Spiritual Daughter. O que é isso? É uma página com inspirações de astrologia, apesar de eu ser 0 signos, mas que normalmente me dá aquelas frases que me ajudam a ter um dia super inspirador. Giro. Sim. Vou seguir. Vai. Preferias não comer saudável nunca mais na tua vida? Nunca mais? Nada? É só tipo porcarias. Vai, mesmo? Bruna Leixa. Diz lá, entala-me lá. Ou nunca mais publicar uma palavra? É difícil ou não? Ou é fácil? Não, é super difícil. Eu acho que preferia não ter de responder esta pergunta. Não publicar uma palavra e podia falar ou não? Ou não podia comunicar de não forma podias nenhuma? ter redes sociais, nem falar para ninguém, nem... Então não comia saudável. Estás a gozar? Eu adoro batatas fritas. Podia era morrer mais cedo e depois acabava por não comunicar na mesma. Exato. Também. Mas falar é vida, lógica. não é? Achas que já descobriste em ti estratégias para lidar e para vencer a ansiedade e a depressão? Sim. Sim, Achas sem que dúvida. nunca mais vais lá cair? Vou cair na ansiedade, garantidamente, mas já me sei defender e já sei perceber que isso é uma parte de mim. Mas sei-me defender e isso é mágico, é tipo espetacular. E já vais aqui explicar como é que isso se faz, tá Já bem? vou, sim. Palavra preferida? Não adoro a palavra obrigada, mas adoro todas as palavras que têm a ver com gratidão. Ou seja, eu digo muitas vezes obrigada, mas se pensar na palavra em si é uma palavra chata, Sim. não é? Porque obriga-me a... Sim. Mas todas Não condiz. Exato. Mas todas as palavras ou expressões que têm a ver com gratidão e vulgo obrigada são as minhas palavras preferidas. Muito bem. É licenciada em teatro, trabalhou como produtora, apaixonou-se pela moda, área com que conjugou uma pós-graduação em consultoria de imagem. Fez depois um curso intensivo de jornalismo de moda, mas a sua vida já deu muitas voltas e de repente passou a falar-nos de saúde e estilo de vida saudáveis, tema sobre o qual lançou um livro recentemente. Tenho observado com orgulho este seu percurso em que deixou de ser apenas a melhor amiga da Barbie para desfilar toda a sua personalidade agora a solo no mundo digital. Tem uma marca de roupa para crianças, mas entre todas estas etapas alcançadas tenho a certeza que a da maternidade foi a sua maior vitória. Temos um momento que nos juntou para sempre e por ele sei que vamos estar sempre ligadas de coração. Por tudo isto e pela sua forma bonita de deixar o casulo e se transformar nesta linda borboleta, estou mesmo contente de ter a Ana Gomes na caravana. Obrigada. Olha, sabes que eu estava a vir para aqui e estava a pensar que não há uma única viagem que nós tínhamos feito em 4 rodas, seja nesta caravana, que acredito que vai ser espetacular, seja quando fizemos essa viagem, esse momento que fizemos juntas para um projeto lindíssimo que tivemos o privilégio de participar, ou quando fomos conhecer o Presidente da República, que foram 2 minutos que me deste boleia. Exato, estás sempre enfiada comigo nos carros. Foram sempre momentos super divertidos e inesquecíveis. Portanto, espero que este momento também seja isso, não é? Nós gostamos de estar sobre rodas, não é? Sempre. Então, nós já nos tínhamos cruzado algumas vezes, não foi? Sim, é verdade. Mas depois houve ali um momento que ficámos muito unidas. Sim. E nós ficamos logo a olhar uma para a outra, Eu já estou não é? tipo a chorar, não é? Do género, isso mexe muito comigo. Sim, foi muito super intenso. especial. Nós fomos convidadas para ser embaixadoras com a Margarida da Style It Up de uma campanha Tempo para Viver, de mulheres com cancro de mama. Sim.
e tínhamos que ir ao Porto. Sim, fomos lá ver uma Uma exposição, não onde é? estávamos no metro, não é? Exatamente, Nós, em numa grande. estação de metro, junto de mulheres que acabaram por ser, e acredito que posso falar pelas duas, uma grande Ai, inspiração para mentira, nós, não já é? estamos aqui a mentir, porque Então. nós antes, no ano antes, já tínhamos Sim, sido sim, nós tínhamos embaixadoras. entrevistado essas E pessoas, não é? tínhamos entrevistado, a campanha começou por Sim, aí. sim, sim, Nós sim, sim. entrevistámos essas pessoas e tivemos com elas, conhecemos as pessoas. E depois então foi essa viagem. Essa viagem ao Porto, e as pessoas com que nos cruzámos, não é? E a história de vida Porque connosco no carro levámos Sim. uma das pessoas que é linda e maravilhosa, que é não incrível. E que eu acho que toda a partilha dela, porque estamos a falar de mulheres com cancro da mama metastizado, não é? E já sem grande perspectiva de cura, portanto são pessoas a quem lhes foi entregue um diagnóstico permanente, e daí o nome da campanha, não é? Tempo para viver, e o tempo de vida que elas tinham e como é que vivem com esse diagnóstico. E é uma chapada para toda a gente, não é? E nós tivemos a sorte de nos cruzar com pessoas verdadeiramente inspiradoras. Foi incrível. Sim, Acho que sim, mudou a sim. nossa vida, ficámos com uma ligação para sempre, como eu Sim, digo. é verdade, é verdade. E acho que olhamos uma para a outra e às vezes o que eu sinto é nós não temos problemas. Sim, sim, Não sim, é? sim, Tipo, sim. a nossa vida é muito É boa. incrível, sim. Mas eu acho que depois desse contacto que nós tivemos, não há como não há como não passar por essa experiência, entendes? Sim. Eu acho que a nossa vida também ficou e aproximou-nos às duas, não Às é? duas, Mas muito. eu acho que ao mesmo tempo também nos fez olhar para toda a vida noutra perspectiva, não é? perspectiva, E então foi um completamente. projeto muito, muito enriquecedor, eu Foi acho. mesmo bom. Sim. E depois já nos encontramos mais vezes Sim. e eu fui conhecendo um bocadinho a tua história. A tua história também é muito bonita. Sim. Tu começaste como? Foi o blog, não foi? Foram os amigos que te convenceram a fazer o Eu teu... na altura trabalhava em produção no Teatro Maria Matos. Eu comecei a trabalhar, portanto eu licenciei-me com 19 anos e comecei logo a trabalhar no teatro, e comecei a sentir que rapidamente me iria apaixonar por aquilo e que não iria fazer mais nada na vida. Então decidi fazer uma pós-graduação em consultoria de imagem, porque sempre adorei moda, sempre adorei essa questão também do empowerment, de como tu, pela forma como te vestes e como te apresentas, podes mudar muita coisa, como te não veem, é? como, Exatamente, não é? a forma, a percepção que têm. Na altura até queria ter desenvolvido um projeto de ajudar mulheres que estavam à procura de emprego, e fazia isso um bocadinho nas redes sociais, ou seja, como é que se poderiam vestir para ir a uma entrevista de emprego e tudo mais. Fui fazer essa pós-graduação e os meus professores e os meus amigos incentivaram-me mais do que nunca a escrever, a começar a fazer esta partilha de uma forma que, ou seja, que eu pudesse partilhar as minhas ideias de forma a que elas chegassem a outras pessoas. E foi assim que o meu blog começou, apenas como um exercício de escrita, mas como começou na altura certa, por assim dizer, não é? Que houve um grande boom digital, acabei por ser levada nessa maré, e o blog foi crescendo comigo, não é? E foi mudando os temas. E tu já mudaste. E eu já tu mudei. já Eu não mudaste. consigo. Tu parece aquela dos 7 ofícios. Estás quando uma pessoa vê, de repente, o que é isto? Que é esta Sim, volta que ela anda a dar? Mas ao mesmo tempo eu não me consigo nunca desprender da base, entendes? Sim. Imagina, eu neste momento estou muito virada para a parte da alimentação saudável, e fiz um curso de um ano com base nos Estados Unidos de health coaching, e estou sempre a inventar eventos, não é? A minha veia de produtora, que possam exato. juntar as duas coisas, não é? Eu não me consigo desprender de tudo aquilo que fui absorvendo ao longo do E tempo. da moda, porque continuas... Sim, continuo a gostar, não é? gostar, não é? E a adorar explorar e entender sobre novos materiais, sobre como é que a moda pode ser mais ecológica, etc. Ou seja, vou juntando um bocadinho todas as minhas áreas Hoje de em dia interesse. é um bocadinho assim, não é? Nós não somos uma coisa, nós É podemos verdade. juntar, então as redes sociais deram essa oportunidade de nós Sim. nos podermos reinventar e mostrar o nosso todo, não é? Claro, todas as coisas que gostamos. Eu acho que nós, e continua a ser um bocadinho assim, apesar de eu achar que a nossa geração já vai ter outra abertura para os filhos, mas nós tínhamos muito cedo que escolher o que é que queríamos ser, não é? E isso condicionava não só a pressão da escolha, como depois muitas vezes a frustração de não entrar naquele curso, e como isso nos condicionava e tudo mais. E hoje em dia, quer dizer, já somos super apologistas do ano sabático, já entendemos que as pessoas não têm que ter não há profissões, não é? Há coisas que as Sim. pessoas fazem. Ou aqueles cursos que eram considerados menores. Exatamente, não é? imagina, eu sempre desejei fazer um curso profissional, e os meus pais sempre acharam que eu tinha que fazer um curso superior. Hoje em dia eu acho que se a minha filha quiser fazer um curso profissional, eu vou incentivá-la a fazê-lo. Ao mesmo tempo garantir-lhe outras coisas, não é? Ou seja, acesso à informação de outra forma. Porque também há muita gente com cursos superiores no desemprego. Exato. E às vezes com cursos E mais faltam práticos, profissões, não às é? vezes também, não Com é? cursos mais práticos que estão bem na vida e que se safaram Sim, e sim, que sim, estão a sim, trabalhar, sim, não claro. é?
Era um preconceito ou era um... É não verdade. Sendo que o meu curso superior é um bocadinho. Havia imenso preconceito sobre ele. Eu creio que não estou a dizer nenhuma mentira. Eu era a única pessoa do meu ano que estava num primeiro curso. Ou seja, todas as pessoas que estavam a fazer a Ok. licenciatura em teatro eram pessoas mais velhas ou que já tinham vindo de outros cursos, E que porque nunca foram a foi a seguir- opção sair do secundário e ir fazer uma licenciatura em teatro. Eu considero que o meu curso é um curso inacreditável e muito, muito completo e deu-me bases, imagina, para muitas coisas que eu depois vim a descobrir. Porque tem uma carga de história, de humana, não é? De sentimental, porque tudo isso é o teatro, não é? E eu acho E que tu foi fazias muito mesmo enriquecedor. representação ou Não. era mais tipo produção? Bem, tu tiveste aqui há pouco tempo a Silvia Alberto, Sim. que foi minha colega, nós entramos no mesmo Fizeste ano, no aquele mesmo curso que ela? exatamente. Não, imagina, no ano em que nós entramos para a faculdade, eles tinham reformulado o curso, então a nossa licenciatura é em teatro, mas depois há várias áreas. Há a área de atores, que não foi a que nem eu nem ela fizemos, mas ambas nos candidatámos para essa área. Ela fez a parte de estudos dramatúrgicos, que era tipo ratinho de biblioteca, como ela Exato. dizia, e eu fiz a área de produção, Ok. que era mesmo montar um espetáculo e toda a parte prática, sendo que nós tínhamos cadeiras comuns todos, portanto eu e ela éramos colegas de secretária em 80% das cadeiras, e tínhamos prática, ou seja, nós também representámos, mas era uma cadeira, não é? Nós depois nunca, o nosso projeto nunca passou por representar. Pois, que giro. Também passaste pela Casa Fernando Pessoa, segundo eu Sim, li, fui lá descobrir. sim. Eu depois do teatro tirei um ano sabático e quase no final da licença, eu acho que estava um ano da licença, contactaram-me da Casa Mãe, que é a GEAC, para eu integrar um projeto na Casa Fernando Pessoa. Eu vacilei um bocado porque eu estava a adorar aquele meu ano de liberdade, mas achei que tinha mesmo que agarrar essa oportunidade. Valeu muito pelas pessoas com que me cruzei, mas acabei por desistir, acabei por me despedir, o que na altura foi chocante, estávamos em plena crise, e a minha diretora, tipo um mulherão, girl power máximo, chamou-me numa reunião e disse: Ana, por O que é que vais favor, fazer? pensa bem, nós damos-te outra função aqui dentro da casa, como nós chamávamos, se tu quiseres, porque eu fazia assistência à direção artística, mexia muito no espólio de Fernando Pessoa, foi tipo um privilégio incrível, mas eu senti que aquele não era o meu lugar, porque havia uma coisa institucional que era o picar o ponto, e eu era uma pessoa criativa e picar o ponto para mim não fazia sentido. Imagina, muitas vezes eu conseguia produzir o meu trabalho em 2 horas e depois tinha que ficar ali 6 horas, tipo assim. Olha, Sabes? E eu senti que estava a perder muitas coisas e decidi despedir-me por causa disso. despediste sem pensar em nada o que é que ias Não. fazer a seguir? Imagina, sem pensar o que é que ia fazer a seguir, sim, mas foi algo que foi muito refletido. Eu tive alguns meses a tentar decidir, não muitos, porque eu não tive assim muito tempo Sim. lá, mas ainda tive algum tempo. Naquela altura era muito tempo. Sim, Quando claro, nós para estavas mim, muito- exato. eras novinha, não é? Mas Não é que não imagina- sejas. Desculpa. Não, mas sim, era muito nova, mas os meus pais sempre foram um grande apoio para nós em termos de pensamento, não é? Sempre nos ajudaram a pensar em voz alta e construtivamente. Eles sempre me disseram: olha, é uma escolha tua, não é? O pior que te pode acontecer é voltares para a nossa casa. Eu saí de casa dos meus pais com 17 anos. Já vivias sozinha? Sim, eu 17 saí de anos casa. é muito novo. Sim, porque foi quando fui Muito para a nova. faculdade. Eu entrei com 17, então vim viver sozinha. E eles disseram: olha, o pior que te pode acontecer é teres que ir viver connosco e vais trabalhar para uma loja ou para alguma coisa. E para mim, trabalhar nunca foi um problema. Eu pensei: ok, se isto de escrever e de fazer projetos como freelancer não funcionar, eu vou trabalhar para qualquer lado. Nunca foi um problema para mim. Ainda hoje em dia, e nós vivemos nesta incerteza, não é? Sim. Os freelancers, eu Completa. penso, se for preciso, vou. Não tenho medo disso. Não tenho medo de todo de trabalhar numa área que não seja a minha. Como é que foi viver sozinha aos 17 anos? Foi espetacular. Foi espetacular. Desbundaste a tua cara. Não, mas Foi imagina, espetacular. foi incrível, mas os meus pais sempre me deram muita liberdade. Obviamente que não era uma liberdade tão livre como eu achava, eles controlavam tudo, mas Sim. com muito respeito. E na verdade, eu no 9º ano, imagina, eu da primeira classe até ao 9º ano, andei numa escola que era literalmente em frente à casa dos meus pais. E no 10º ano eu já estava farta de viver numa pequena localidade. Eu sempre fui muito... sempre tive um lado mais artístico e gostava de me vestir de outra maneira, expressava-me de outra maneira, comia coisas diferentes. Eu não comia carne desde os 11 anos, percebes? Isso tudo era muito diferente e eu sentia muito asfixiada no sítio onde nós vivíamos. E então no 10º ano fui estudar para uma cidade em que tinha que me levantar às 6 da manhã e apanhar um comboio
quando podia estar na escola em frente de casa, percebes? Eu sempre tive muito esse desejo de crescer livre e de me expressar à vontade. E eu sentia que não por causa dos meus pais, mas por causa do sítio onde nós vivíamos, isso não era possível. Mas vocês são uma família super unida, Sim, sim, não sim, havia sim. momentos de saudade, triste e não sei o quê? Ah, Conseguiste lidar muito bem com consegui isso? lidar muito bem com isso, sendo que quando depois estive muito doente, não é? Tive Sim, uma já vamos depressão falar muito sobre complexa, essa parte foi mais difícil. Eu creio que mais difícil para os meus pais até, por não estarem cá o tempo todo, não é? Para me apoiar. Mas eu fui muito. Imagina, eu tenho uma relação extraordinária com a minha família. Ao mesmo tempo, adorei É muito giro isso. Porque essa podias ter cisão. ficado ali no... Sim, podia ter corrido mal, debaixo não é? das asas, Claro. não é? Podias Sim, não sim, querer podia sair, não não querer é? sair. Estavas tão bem. Sim, não houve nenhum. Nós não éramos incompatíveis de todo, mas soube-me super bem essa liberdade. E Foi foi porque estavas inacreditável. sempre bem, chegavas a horas sempre e Eu sempre acordavas fui muito sozinha. responsável, sim. E fazia tipo as maiores loucuras. Eu morava no bairro Alto, portanto podes imaginar, eu saía de segunda a segunda, mas nunca falhei, nunca cheguei tarde ao trabalho, porque depois comecei a trabalhar super cedo, não é? Nunca faltei uma aula na faculdade, eu acho. Havia cadeiras mesmo chatas e se calhar ficava no bar da escola, mas era construtivo, não é? Estava ali Sim, a conversar. claro. Mas não me lembro assim de ser super rebelde, não, não. E é essa dose de liberdade e de, não é, de responsabilidade que nos dão, é importante. É muito É muito importante, sim, importante. sim, 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 sim. Saberes lidar com isso. É mesmo importante. Ao mesmo tempo, lá está, é como eu tenho sempre que dizer isto porque seria injusto eu não dizer. Era uma falsa liberdade a dada altura, não é? Porque eles estavam sempre lá. Há pessoas que são completamente largadas e depois, olha, se correr mal, Mas paciência. eles vinham-te visitar Eles e não vinham sei o cá, quê. sim, porque os meus pais, apesar de estarem a morar fora de Lisboa na altura, eles são de Lisboa, portanto vinham cá pelo menos uma vez por semana. E eu acho que, de certa forma, entre o meu irmão, que também vivia em Lisboa, entre as minhas tias, que são de cá, eles iam controlando um bocadinho Sim. a situação. Como é que achas que foi para eles? Foi difícil, foi muito O difícil. teu irmão já tinha O saído? meu irmão já tinha saído, sim, mas eu entendo que para eles tenha sido complicado porque Também lá és a está, menina. sim, e porque éramos uma família mesmo unida e de repente eles Isso vêm-se foi numa muito casa cedo. gigante sem os filhos, não é? E eu acho que para eles não deve ter sido propriamente fácil. Como é que foste tu que quiseste ir? Sim. E pediste? Como é que foi essa conversa? Eu acho que estava um bocadinho eles já previram isso, não é? Quando eu no 10º ano vou para as Caldas, eles percebem que eu rapidamente vou querer escalar dali para fora. Tanto que imagina, eu fazia imensos workshops e formações em Lisboa e lá vinham os meus pais comigo, não é? Com 15, às vezes era preciso autorizações dos meus pais, não é? Para eu Que giro, fazer eras certas super coisas. mexida mesmo. E eles vinham cá connosco, não é? Que giro. E ao concertos e tudo mais. Eu lembro-me da minha mãe me deixar à porta da aula magna, eu ia ao concerto e depois ia ter com ela, íamos dormir à casa da minha tia, ou o meu pai levava-nos de volta para casa. Ou seja, mas eu acho que eles previram que isso iria acontecer, não é? Que nós mais cedo ou mais tarde, que eu mais cedo ou mais tarde iria querer estar por mim. Isso quando te aconteceu a depressão, foi mesmo diagnosticada a Sim, depressão, sim, não é? sim, sim. Começou com crises de ansiedade e fobias Sim, e sim, sim. foi quando vivias sozinha. Sim, já estava a viver estavas a viver sozinha. sozinha. Sim, eu na altura estava a trabalhar no Teatro Maria Matos. Foi uma coisa que aconteceu de um momento para o outro. Porque tu, é que eu estive a ouvir um vídeo teu que tu Sim. fizeste e que dizias que nada fazia prever, tipo, tu Claro. eras super feliz, saías Sim. à noite, tinhas amigos, tinhas bons pais, tinhas tudo Tinha um ordenado, normal, tinha tudo certo, ordenado. não é? E então, conta-nos lá. E de um momento para o outro eu começo-me a sentir num buraco. Eu acho que, entretanto, desenvolvi uma defesa tão grande que há muitas coisas de que eu não me lembro, ok? Mas há episódios que eu tenho, imagina, de a minha mãe me ligar, como me ligava todos os dias de manhã, e hoje em dia que sou mãe, eu penso, caramba, coitada da minha mãe, coitados dos meus pais. E eu atender o telefone, a tentar fingir que não estava a chorar, e ela perguntar se estava tudo bem, e eu não conseguia mentir, e dizia, não, eu não consigo sair da cama, eu não sei o que é que se passa, eu não consigo. Era uma força qualquer que me arrastava para baixo. E eu não conseguia juntar as peças e perceber porque é que aquilo me estava a acontecer, o que piorava significativamente a minha situação. Porque imagina, Eram dores físicas eram e dores físicas. Eu, cansaço. entretanto, tive um ano com infecções urinárias que viemos a descobrir que eram psicossomáticas. Imagina a força que o teu corpo tem. Mas em que eu não conseguia, tinha dificuldade em andar, perdia sangue, era uma coisa tipo. E depois fiz exames super dolorosos, pesquisas bacterianas Ninguém que não encontrava resultavam em nada, imagina, não é? Mas tinha toda a sintomatologia de uma infecção urinária. E depois fazia antibióticos, e depois fazia. Estás a ver? Tipo, foi ali. Ou seja, aquilo transportou-se para uma coisa física
eu acho que o meu corpo precisava de mostrar, tipo, há mesmo aqui qualquer coisa que não está bem. E depois não conseguia fazer coisas tão simples como ir beber um café com alguém, ir sair à noite. Imagina, eu ia E para a era fila do Lux e voltava para Era trás. fisicamente não conseguias ou também já tinha alguma parte Não, psicológica era uma de... mistura. Eu acho que, Sim. imagina, começou por ser uma coisa psicológica que depois teve transformações físicas, porque é o teu corpo a dizer-te, tipo, Já te toma um fazia sinal. Sim, já te fazia sentir mal para tu te Sim, recolheres. para eu me recolher. Tinha dores de barriga fortíssimas, tinha imensa vontade de vomitar, ficava super tonta. Eu nunca tive medo de morrer, eu nunca senti, tipo, está-me a dar um ataque cardíaco, que normalmente é um sintoma dos ataques de pânico. Eu muitas vezes desejava morrer. Entendes? Eu queria que aquele sofrimento parasse. Porque eu não conseguia. As pessoas, depois havia a incompreensão generalizada, não é? Porque tens trabalho, tens um grupo de amigos invejável, tens uma família que quem me dera, tens casa, não tens preocupações. É Tipo, gira. exato. Hello, tipo, Ana, para, Sim. estás a forçar uma situação, queres que tenhamos peninha de ti. E eu, tipo, não só não queria que tivessem pena de mim, como eu não queria passar por aquilo. Era doloroso fisicamente. Chegaste a pesar 40 quilos, 41 quilos. Sim, 40. sim. Porque eu, entretanto, como tinha tantas dores de barriga, tinha tanta vontade de vomitar, achei que se não comesse, não ia passar por aquilo, não é? E então comecei a perder peso. Se calhar juntaste isso a uma anorexia, uma coisa Sim, qualquer. eu acredito que distúrbio alimentar, porque depois eu via-me ao espelho e não me via magra como as outras pessoas me viam, não é? Eu lembro-me de estar a fazer o curso Distúrbio alimentar, deve haver Sim. centenas. Não é? de estar no curso de consultoria de imagem. Hoje em dia vejo as fotos e penso, meu Deus, eu estava mesmo magrinha. E lembro-me de ir às vezes e dizer aos meus professores, não, vocês têm que me ensinar a disfarçar a barriguinha. E eles riam-se na minha cara e eu pensava, não, vocês não estão a perceber. Tipo, isto existe e isto incomoda-me. E aí é que eu consigo hoje em mas dia, é isso, mas aí neste já distanciamento, que isto era achavas que estavas... um distúrbio alimentar, não é? Achavas que estavas gordinha. Gordinha, Sim, quer dizer, sim. mais gorda. Eu não me via como estava, não é? Depois, a dada altura, eu fui para o Brasil e Pois, os meus foste pais com os teus foram pais, de não é? férias comigo e eles não passavam tanto tempo comigo assim, não é? Exato. Apesar de estarem sempre lá. Mas a minha mãe, passando 2 semanas comigo, percebeu que não, Não estavas bem. que isto não era só qualquer coisinha, que isto não era só ela está triste, isto era uma coisa muito, muito, muito grave. E então a minha mãe forçou-me a ir a uma consulta de psiquiatria, à qual eu fui revoltadíssima, a achar que não estava ali a fazer nada, tipo, que eu já tinha aceito que a minha vida ia ser assim para sempre. Pois tu estavas Ok. a dizer que achavas que aquilo era normal. Era normal, porque a minha vida Eras era assim. assim. Eu acordava todos os dias com vontade de não mexer. Eu fingia sempre que estava bem para as outras pessoas. Eu cumpria as minhas obrigações todas, mas toda a parte lúdica, toda a parte de lazer, toda a parte que envolvesse prazer ou validação pessoal, eu não fazia. E eu já achava que essa era a minha vida. E eu lembro-me uma vez de estar a almoçar com o meu irmão e eu ter dito ao meu irmão, eu sempre sonhei ser mãe e hoje eu sei que eu nunca na vida vou poder ser mãe, porque eu não consigo tomar conta de mim, eu não vou conseguir tomar conta de uma criança. E o meu irmão, que é super pragmático, mas tem ali um lado emocional que vem muitas vezes lá de cima. Eu lembro-me perfeitamente, nós estávamos na esplanada do Chiado, ele pôs aos talheres, olha para mim e disse, pá, se calhar o que tu precisas é de ser mãe. Tu precisas é de transportar isso para outra pessoa, parar de ser tipo centrada em ti, porque isto depois acaba por ser uma coisa egocêntrica, Sim, não no sim. sentido positivo, mas no sentido negativo. Mas a pessoa está Ou precisas de fazer uma viagem de carro com uma Sandra, por exemplo. Exatamente, Não é? com pessoas É que têm verdade. problemas. Mas ao mesmo tempo é injusto, porque imagina, é muito complexo falar sobre as doenças mentais porque elas não são visíveis. E uma coisa é uma tristeza, uma coisa é um estado ansioso porque a vida está mais atribulada. Outra coisa são estas doenças que não se conseguem explicar. E não é? dependem de estares a ver a tragédia do mundo. Claro. Porque isso também não te... Isso não vai melhorar, não é? não Às vai vezes até é melhorar. grave, porque tu pensas, porra, isto é mesmo difícil. Pois. Estás a ver? Está tudo feito num 8. Está tudo, isto está, o melhor é ir embora de uma vez. Exato. E Entretanto, aí tinhas crises de ansiedade, depressão diagnosticada. sim. E foste... E fui à psiquiatra, mas psiquiatra. revoltadíssima, achar que não estava ali a fazer nada. E a médica riu-se não no sentido de gozar, mas disse, você só está aqui porque a sua mãe a está a obrigar, não é? Isso diz muito sobre a sua vida. Tipo, sabes já aquela Sim. psicologia invertida. E eu assim, mas o que é que esta gaja me está aqui a Exato. dizer? Tipo, Que é isto? ou seja, já percebemos que eu estou aqui contrariada, já percebemos que eu não quero estar aqui. E eu sou quase ofendida por ela estar a admitir que a minha mãe me estava a forçar a fazer uma coisa. E eu assim, porra, se a minha mãe me está a obrigar a fazer isto é porque está preocupada comigo, Claro. não é? E entretanto, com toda a medicação e toda a terapia, eu engordei 45 quilos. Ou seja, 85. eu passei a pesar, eu era 2 pessoas, não é? E aí veio uma fase muito complicada que foi a de não aceitação da minha imagem, não é? Às tantas eu achei que já estava mal,
porque eu não me conseguia ver ao espelho, eu não me conseguia reconhecer. Eu comprava, imagina, eu ia a uma loja, porque a minha roupa não me servia, não é? Como é óbvio. Eu ia a uma loja e procurava o tamanho maior das peças que gostava, levava para casa e nunca experimentava, não via como é que elas me ficavam ao espelho. Aí houve também esse... Era o que fosse no tamanho maior. Sim, eu quero tudo no tamanho maior. Era o que... Se descobria uma loja que tinha tamanhos ainda maiores, era nessa loja que eu passava a comprar. E depois foi esse tratamento, à mesma, pronto, os remédios fazem isso, não é? Eu não sei A se medicação? se é líquido que façam isso. Há pessoas que emagrecem quando estão a tomar antidepressivos. A mim não me aconteceu, o meu metabolismo ficou super lento. Eu fazia mais de 12 comprimidos por dia. Eu estava numa situação muito limite em que eu tive que chegar a um compromisso com a profissional de saúde que me acompanhou. Ela disse que tínhamos duas opções, que era ou ela internava-me ou eu assumia um compromisso com ela em que iria seguir todo um protocolo. Filo na altura. Gastámos muito dinheiro. Eu acho que isso é tremendamente injusto também. Gastámos muito, muito dinheiro. As consultas eram caras, a minha medicação era caríssima. Isso também, eu acho que isso pode às vezes demover as pessoas de se tratarem, entendes? Ainda bem que eu passei por aquele tratamento. Eu acho que isso foi um caminho, porque eu depois descobri que não foi a minha cura. A minha cura passou por muitas outras coisas, mas se calhar eu precisava ter passado por aquele processo. E o que é que tu dirias agora a uma pessoa que possa estar tipo aqui agora, vou procurar um psiquiatra? Não, vá procurar ajuda, sem dúvida nenhuma, sempre. E se me falar de comprimidos de medicação, avanço ou procuro outras coisas? Não, eu acho que as pessoas têm que sempre avaliar o que é que faz sentido para elas, ok? Imagina, eu acho que a psiquiatria é de extrema importância, atenção, eu não quero ser mal interpretada em momento algum, mas foi a minha boia de salvação naquela altura. E sou muito grata por isso e pelo investimento que os meus pais fizeram na altura, não é? Mas ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo, a psicoterapia pode ser um primeiro caminho, ou pode ser um caminho complementar à psiquiatria, e as pessoas irem descobrindo outros caminhos. A medicação é de extrema importância em muitos casos, não é? E é inevitável. Eu gostava de acreditar que no meu caso pudesse ter sido evitável, entendes? Porque eu depois fiz uma coisa que não se deve fazer nunca, mas eu filo e correu bem comigo, mas eu não aconselho ninguém a fazer isto, que foi eu deixei de fazer medicação de um dia para o outro. Pois, que é aquela não coisa se pode que toda fazer, a gente não é? diz não faças, porque imagina 12 comprimidos que eu deixei de fazer de um dia para o outro. E porquê? Porque eu estava uma vez com uns amigos, estávamos num jantar e eu senti que era uma zombie ali, ou seja, eu estava em perfeito conflito com a minha aparência física, imagina, ainda estava com o dobro do peso que tinha, e estava a sentir que estava ali naquele jantar, só o meu corpo é que estava ali, porque os comprimidos o que faziam era sedar-me, não é? Eu estava tipo sedada, estava tudo sempre ok, está tudo bem. Mas era só ok, eu não estava nem feliz nem triste, eu estava ok. Eu pensei, não, isto tem que acabar. Eu já fazia yoga há muitos anos, voltei a integrar a acupuntura na minha vida. Acredito também, e isto é mesmo importante de passar a mensagem, que aquele tempo em que eu estive ali sem fazer nada, mas a ser acompanhada por um profissional de saúde, me deu alguma tarimba, não é? Tipo, me permitiu fazer outras coisas. Calhar é preciso passares por aquilo. Exato. Se não descobriste ainda outras coisas que funcionem contigo, ou se ainda não estás desperta para isso, não é? Eu depois percebi que uma série de coisas, eu mudei a minha alimentação, nunca em tempo algum alguém me falou de alimentação neste processo. Eu mudei a minha alimentação. Às vezes a alimentação está na base de tantas coisas. É verdade, e eu acredito as pessoas nisso, não falam nisso. Não é? E tantas coisas estão na base da alimentação também, portanto isto anda aqui na roda. Incrível. Mas foi mudar a minha alimentação, incluir práticas de felicidade na minha vida, e insistir em certas coisas, aceitar outras coisas, entendes? A comparação é muito complexa e pode agravar estes casos, porque aquela é capaz e eu não sou capaz, porque aquela tem e eu não tenho. Aceitar que eu era diferente em muitas coisas e isso é o que faz de mim uma pessoa única, não é? E não essa ver isso pelo lado exatamente, mal, não é? Ou seja, aceitar, perceber que nem toda a gente gosta das mesmas coisas, que eu não tinha que estar feliz nas mesmas situações que as outras pessoas estavam, que eu não tinha que ter o mesmo emprego, o mesmo percurso profissional, que eu não tinha que ser ambiciosa como as outras pessoas. Ou seja, aceitar-me como eu sou também foi um grande passo. Fazer as pazes
fases comigo mesma, eu estava numa guerra gigante comigo própria. Ou seja, mas isto é uma construção, isto não acontece de um dia para o outro. As pessoas Claro. querem uma solução de um dia para o outro. E eu acho que foi toda essa conjugação de fatores que me permitiu hoje em dia viver numa grande paz comigo própria, aceitar que há momentos de ansiedade, porque isso faz parte da vida, não é? Nós não somos lineares a nível emocional. E dá muita vontade também de ajudar as outras pessoas a E no fundo descascarem-se, isso não é? também te trouxe até onde estás agora. Sem dúvida Não alguma, é? não é? Sim, sem dúvida alguma. Eu não imagino a minha vida sem ter passado por aquilo que passei. Eu acredito que tudo isso foi um crescimento. Eu preferia que isso não tivesse provocado sofrimento noutras pessoas, porque eu sei que muitas pessoas sofreram por causa disso. Aceito o meu sofrimento como uma parte do crescimento, entendes? E foi muito difícil, apesar de eu hoje em dia falar disto com muito distanciamento, foi muito complexo. E ninguém, imagina, eu verbalizei à minha mãe que eu queria morrer, e isto Sim, muito é duro. horrível, entendes? Mas eu desejava isso. E não era para chamar a atenção. Eu desejava isso, para acabar com aquele lado negro. E tu conheces-me, eu não sou essa pessoa, Sim, não é? pois não. Agora É muito imagina para engraçado todas as pensar. pessoas que estavam à minha volta, Sim. não é? Que sempre viveram com a Ana, tipo, super positiva e sempre Sim. super bem disposta. O que é que se... O que é que Pois. aconteceu ali? Tipo, o que é que queda? Porque escada é que tu caíste que nós não vimos, não é? E hoje em dia poder ajudar outras pessoas. Tu comias e- bem quando vivias sozinha? Imagina, eu sempre eu não comia carne e tudo mais, como hoje em dia, mas houve uma altura em que primeiro tive aquela fase em que não comia, não é? Pois. E depois não considero, olhando hoje para aquilo que eu Sim. considero uma boa alimentação, eu não comia E bem, não é? poderá também vir muitas coisas sim, claro que sim. disso. E outras, imagina, eu tive um desgosto amoroso gigante a dada altura e parece que tipo, eu reuni todas as coisas dramáticas que me aconteceram. Sim. E estavas sozinha também, Sim, não é? sim. Mas eu não culpo de maneira porque os meus pais sempre estiveram lá, entendes? Claro. Eu não acho que tenha sido o estar sozinha, eu acho é que foi demasiado. Talvez eu hoje em dia, se pensar muito, penso que eu também me licenciei muito cedo, comecei a trabalhar, tinha uma grande carga de responsabilidade, percebes? Eu Foi acho tudo muito que foi precipitado. tudo muita coisa muito depressa, mas Sim, enquanto eu andava se calhar em casa dos meus pais, já estavas tu. sim. E eu comecei tudo cedo, mas não tão cedo, Sim. talvez assim Mas sozinha. eu adorei ter começado Sim. tudo, estás a ver? Eu acho que já vivi muitas vidas dentro da minha vida. E isso é muito giro. E há um momento também, depois no final daquilo que eu considero o final do processo, em que eu fui para a Índia com uma grande amiga e com uma amiga dela que eu não conhecia, tinha tudo para correr mal e correu muito bem. 3 mulheres sozinhas na Acho Índia que já que me não se contaste conhecem. essa história, por acaso. Eu percebi que era muito mais forte do que aquilo que achava que era. E imagina, aconteceu na Índia. Sim, porque as outras é que estavam a sofrer mais do Sim, que tu, sim, tu sim. contaste. Eu achei que ia ser uma desgraça para mim. Achei que ia ser uma desgraça. Eu decidi ir para a Índia, eu queria muito ir para a Índia. Não fui fazer nenhum retiro, não foi nada shanti. Eu queria ir à Índia, tinha uma Sim. curiosidade. O meu pediatra era indiano, eu sempre tive imensa curiosidade com a parte do budismo, do hinduísmo, tudo o que vinha do Oriente. E então decidimos ir para a Índia e eu achei, vai ser uma desgraça. Vai correr muito mal porque eu sempre vivo sozinha, ok? Mas vivo num conforto Sim, espetacular. vão-me tirar da não é? minha zona de Vão-me tirar da conforto. minha zona de conforto. Eu venho de uma fase de muita ansiedade, muito medo. Lá é tudo 30 vezes mais difícil. Eu vou dormir sei lá onde, não é? Sim. Com que condições é que eu vou dormir? E então, nós dormíamos em sítios muito simples, não é? Não ficámos em nenhum hotel, não ficámos em nenhum Sim, resort, dormíamos foi ou em casas de mesmo pessoas, foi a aquela- mesma experiência. E havia imensos bichos e baratas e tudo mais, e elas, umas medricas do pior, sabes? Uma delas, a Diana, que é a minha grande amiga, hoje em dia faz viagens para a Índia como Exato. profissão, mas ela já tinha estado N vezes no Oriente e elas, medricas, e então elas dormiam as duas juntas, eu deitava-as, não é? Punha-lhes um mosquiteiro para proteger que os bichinhos as comessem durante a noite, e eu ia-me deitar e pensava, então, mas e agora? Quem é que me vem proteger a mim? Quem é que me salva a mim, entendes? Eu cheguei a dormir sozinha numa cabana, tipo, desfeita, toda cheia de buracos, porque elas tinham medo de dormir lá e a outra casa só tinha uma cama e só dava para elas.
E aí percebeste eu superei-me, entendes? Sim. Foi uma superação. Obviamente que estou a dar exemplos muito corriqueiros dos bichinhos e tudo mais, mas em muitas outras muito, coisas, porque é não é? duro. Eu já vi muitas viagens à Índia, é muito Sim, duro. sim, sim. O confronto com aquela realidade. Andar de Perceberes que tu carro és uma naquelas- privilegiada. Sobreviveres a andar na estrada na Exato. Índia, não é? Aquelas Ah, caminhonetas cheias de cheias de pessoas, com pessoas nos sim. telhados. Mas o trânsito deles é louco. É Eu acho uma que aquilo é loucura. Para quem uma teve- prova diária, não é? Para E quem tu- vive com semáforos, para eles os semáforos existem, mas é só tipo, estão lá. E tu tiveste pânico de andar Andar de de carro e não carro. sei o quê, Sim, não foi? sim, Por sim, isso sim, aquilo foi sim. tudo ao limite. Foi tudo, foi tipo viver no limite e foi uma superação maravilhosa. Uhum. E então quando eu voltei, pronto, eu senti, olha, eu na altura levei um dos comprimidos que tomava, e apenas um, e não o tomei. E quando voltei pensei, olha, pronto, eu consigo. É tipo os Estados Unidos, se eu consigo lá, consigo em qualquer lado, mas na Índia isso é 30 vezes mais Sim. verdade. Portanto, eu pensei, se eu me conseguir safar lá, se eu estava feliz, estável e eu conseguia aproveitar, e foi muito o slow living que tu tanto falas, não é? Nós estávamos a viver apenas aquela experiência. Então eu vou conseguir. E mentalizei-me disso, foi quase um mantra, se quisermos ir por aí. E mudou a tua E vida mudou ali. a minha vida, sim, sem dúvida alguma. giro. E sinto essa necessidade frequente de voltar à Ásia. Eu depois tive 2 meses entre a Indonésia e a Tailândia. Este ano já estive no Sri Lanka com a Vitória também. E eu sinto-me muito ligada, eu não quero usar a palavra conectada, mas eu sinto-me muito feliz na Ásia por essa simplicidade, por essa vida tão simples e tão desafiante. Vitória da tua filha é porque é tipo... Porque eu sou do Benfica, não. Isso Isso é o que a minha mãe acha, coitada. esse Minha mãe nome vive. Não, eu percebo é o aquilo que único estás a defeito que dizer. tens. Eu sou do Benfica, não é nada. Sou tão benfiquista, caramba. Isso faz-me tão boa Por pessoa. isso é que não dava... Por acaso, olha, na minha família, tu queres ser da minha Eu família, quero não ser é? da tua família. Mas, por acaso, eu sou das poucas sportinguistas. É estranhíssimo. Mas o resto da nossa família é do Benfica. É. Que bom. E é muito estranho porque meus antepassados era Roquetes. É Sim, Roquete sim, quando sim, dava sim, lá. sim. E, portanto, eu fui fiel a isso e fiquei do Sporting. E eu, tipo, o meu pai, os meus irmãos... Eu não sei, a minha tia, acho que é tudo do Benfica. O meu Vês? avô era do Benfica. Não, isto porque quem nos está a ouvir agora não sabe, mas eu sinto um apelo gigante pela família da Rita, não sei explicar. Sou super fã adoro-vos às duas manas, não é? Não conheço o teu irmão, aposto que também gostaria dele se eu conhecesse, Sim. mas sou muito fã da Marta e da sua mãe, da Rita, Sim. e acho-me piadão ao Salvador, divirto-me muito com ele. E então eu sinto que nós temos um Temos sentido uma de humor e ligação. uma forma Nós chamamos de manas às é vezes, verdade, não é? É verdade, A eu quero brincar. ser da tua família. Mas pronto, não, eu percebo o que estás a perguntar, da Vitória ter sido uma vitória. Daquela conversa com o teu irmão. Quando Sim, mas sabes quando que eu ele te reagi disse. muito mal quando eu descobri que estava grávida. Porque Eu sei, tu contaste. eu tinha voltado da Índia, não é? Foi passado um ano e pouco. Foi numa altura em que eu estava Não tão estava nos feliz. teus Não planos. estava, eu estava tão em paz comigo mesmo. Eu pensei, é agora, caramba, é agora que eu vou viver aquilo que a vida tem para me dar. E eu não pensei que era uma filha, não é? Eu pensei, não, é esta liberdade, é esta forma de aproveitar esta garra, é ser feliz só porque consigo sentir a chuva ou porque vou dar um mergulho no mar. Mas afinal a vida tinha muito mais razão É do que verdade, é verdade, é verdade. Eu, tipo, toda a minha gravidez foi tipo, oh meu Deus, o que é isto? O que é que me está a acontecer? Eu não vou saber. Hoje em dia eu não sei o que é não ter a Vitória, não é? Como é que ela é? Conta-nos um É bocadinho. louca como nós, como a nossa família. Olha, ela tem um sentido de humor que eu não achei que fosse possível numa Estás a ver? criança de 2 anos. Ela é muito, muito engraçada. Temos que fazer assim uma coisa de stand-up para crianças. Para crianças, mas a Vitória tipo, Juntamos vai a Madalena. ser a Vitória que vai apresentar as outras pessoas a gozar na cara, tipo roast, não é? Vai gozar com a cara das outras pessoas. Ela é muito, muito divertida. Eu acho que ela é muito sensível, mas ela tem uma coisa que eu adoro e que eu estou a tentar trazer para a minha vida, que é a Vitória vai a qualquer lado ou qualquer coisa e é tudo lindo para ela. Ela verbaliza, ela diz: este sofá é tão lindo, este café é tão lindo, Ai, que oh mãe, querida. isto é tão lindo. Mas ela diz aquilo mesmo, ou seja, ela tem uma sensibilidade para aquela coisa e aquilo para ela é lindo. E são coisas que nos passam ao lado, não é? Tipo, são coisas que nós não reparamos, já não... É que isso no fundo ajuda-nos a viver de outra maneira. Exatamente, não ou seja, ela leva-me o Depende- foco para as coisas simples da vida e obriga-me a pensar as coisas com outra simplicidade. Sabes que eu me acho um bocado ridícula porque eu sou assim um bocado, não é? Sim, sim,
Esta gira, Não, mas mas é isso, não é? Também essa ligação que nós sentimos, não é? É de aproveitar as coisas e de enaltecer as coisas e os positivas. pequenos momentos, os pequenos Sim. pormenores e as pessoas às vezes estão agarradas a grandes coisas que na verdade ainda não chegaram ou que não vão chegar. Sim, ou que não fazem tanto Sim, sentido de assim. repente estão a perder o pôr do sol mais bonito do mundo. Não é? Claro. E é isso que a Vitória, e foi isso que a Vitória me deu, muito mais do que eu alguma vez lhe poderei dar. Ela dá-me muitas coisas, não é? Primeiro dá-me essa razão de viver, aquela que o meu irmão falava, não é? O foco passou a ser, não é que eu me desleixo, que eu adoro estar sozinha, atenção, não é? Mas tenho ali aquela paixão que não, isso aconteceu ontem, não é? A Vitória tem quase 3 anos, ela chamou-me mãe e eu senti um tremor de terra. Eu pensei, tipo, isto é isto palavra. e é para sempre e ela gosta mesmo de mim, estás a ver? Tipo, eu sou a mãe dela e isso faz parte dos genes dela e daquilo que ela acha, não é? Na vida dela, eu sou a mãe dela e eu pensei, caramba, tipo... E depois ela é muito, como estava a dizer, ela é mesmo muito engraçada. Ela tem uma coisa que é, ela passa algum tempo contigo e vê como é que tu falas e depois fala contigo da mesma forma. E eu acho isto de uma inteligência, sabe? Ela não tem muita destreza, sai a mãezinha dela. A minha Madalena é igual, muito engraçada, muito esperta, não sei o quê, e depois fisicamente... Sim, esquece a Vitória, tipo, nós temos que lhe explicar como é que ela sobe umas escadas, ela demora imenso tempo a fazer coisas pequenas. Tropeça, cai montes de vezes, arrasta os pés, mete os pés para dentro, a minha é assim. Igual, mas depois, tipo, tem esta inteligência de fonética, nem sei, porque ela apanha a forma como as pessoas falam e devolve-te o discurso dela na forma como tu É muito engraçado porque dizem que às vezes que as crianças é isso, às vezes desenvolvem mais a parte intelectual, outras mais a parte física, e é muito engraçado. Tipo, a Vitória recicla desde os 2 anos, entendes? Tipo, eu dou qualquer coisa para deitar fora, ela pergunta, é qual? É azul? É amarelo? E é uma inteligência que ela desenvolve, não é? Ou seja, é uma apetência que ela tem, por exemplo. E isso é muito engraçado. E na comida também, ela não come carne? Ela não come carne e evitamos ao máximo dar... As pessoas perguntam-te imenso sobre isto, não é? Sim. Ela nunca comeu, na verdade. E nós tentamos ao máximo evitar dar-lhe lugares processados, permitimos esporadicamente entre amigos, se alguém tiver a comer uma bolacha e se ela quiser provar, mas ela não pede normalmente, obviamente que começa a ter a sua curiosidade, mas há coisas deliciosas no livro da escola do primeiro ano, há imensas fotografias, não é? E há uma fotografia dela a comer e a legenda da professora, que os livros são escritos a falar com as crianças, diz: tu comes sempre os legumes primeiro. E a educadora dela diz, eu nunca tive uma criança assim. Porque ela é estimulada nesse sentido, não é? 90% do meu prato são legumes, eu não como qualquer proteína animal. E então ela, olhando para mim, vê que aquilo que eu estou a comer é mais verde ou é mais cereal. Não é estranho para ela. E então é aquilo que ela come primeiro, porque é o estímulo visual que ela tem. Mas eu... Obviamente que um dia vou perdê-la neste mundo alimentar, mas até conseguir... Como é que vais lidar com isso? Quando ela pedir para ir assim... Não sei já. Comer um belo hambúrguer fast food. Eu não vou privá-la disso, mas eu não lhe vou proporcionar isso. Percebes aquilo que eu quero dizer? Ou seja, da mesma forma que eu tive liberdade para deixar de comer carne, ela tem que a ter para comer. Como é que tu deixaste? Disseste aos teus pais não quero mais? Eu em bebé não queria comer, era uma coisa minha. A minha mãe... se tem conhecimento, hoje em dia eles próprios, a minha mãe não come, o meu pai pouco come, sim. Mas eles forçaram, não é, que isso acontecesse, porque eram as normas da da Organização Mundial de Saúde, não é? Era que as crianças tinham que comer, não é? exatamente, e fazia parte da nossa cultura. Eles perceberam que isso iria acontecer, que eu iria querer deixar, e então quando eu tinha 11, 12 anos, a minha mãe disse-me, ok, mas eu não cozinho mais para ti. Do género, tu queres isso, eu aceito isso, vais a um médico que te vai explicar como é que vais comer, mas é a tua responsabilidade. Para me demover disso, não é? Exato. Imagina qual é a pessoa. E tu, bora lá. Então tudo bem. Eles ficaram tipo. E na altura a madrinha da minha mãe vivia connosco e ela andava sempre assim, atrás de mim, a ver se eu ia. Ela dizia, ela deve comer fiambre às escondidas, mas eu não comia. E juro-te que desde esse dia não comi mais e não tive mais vontade nem curiosidade em experimentar outra coisa. E tu foste aprender a comer? Sim, ou seja, na altura não me lembro se foi uma nutricionista, se foi um médico que explicou. Eu comprava imensos livros, os meus pais sempre nos permitiram muito comprar livros. Porque assim, para deixar a carne,
Sim. é preciso uma pessoa saber Compensar, compensá-la, sim, não é? sim. Porque é fácil compensá-la, Sim, sim, as mas, leguminosas, os cereais mas temos integrais, que ter não é? conhecimento, Sim, não temos é? que saber. Mas imagina, eu acho que isto às vezes é engraçado, porque muitas pessoas que comem omnívoros, mesmo assim não têm uma alimentação adequada, não é? Portanto, eu acho que a informação sobre a alimentação devia ser transversal a qualquer escolha. Entendes Exato, aquilo que eu estou a sim, dizer? sim. Ou seja, não é por comermos carne e peixe que temos necessariamente uma alimentação mais equilibrada, ou por ser vegano ou vegetariano ou o que quiseres, que o tens. Atenção, Exato. eu acho é que há muita falta de informação em relação à alimentação e que isso é uma coisa que é obrigatória, é urgente acontecer. Eu lembro-me que a minha mãe me contar que na altura dela estudava-se a roda dos alimentos Sim. e havia uma cadeira na escola até ao 9º ano em que as pessoas aprendiam sobre os alimentos. E hoje em dia os meus filhos estudam a roda dos alimentos e nós ficamos tipo a olhar para ela a dizer Não, mas ouve, mostram-nos Não tá eventualmente assim. a roda dos alimentos, mas depois não os ensinam sobre os alimentos. Sim. E é uma coisa que eu adoro fazer e que tenho feito na Escola da Vitória, que é uma série de ações de sensibilização junto dos pais para E que a para roda lhes dos explicar. alimentos na sua gênese, não é? Não está correta. Pois, Ou pode não estar, quer dizer, não é obrigatório comer o peixe e a carne, claro, não é? claro. Não é? É Sim, uma sim, coisa sim. que não é uma regra. Sim, e Portanto, é depois há coisas estranho. que não aparecem na roda dos alimentos, que é tipo a origem dos alimentos. Sim, Não é? É muito exato. diferente comer um peixe de mar do que um peixe de aviário, aviário. não é? É totalmente diferente comer um animal produzido massivamente ou um animal que é criado ao ar Feliz. livre, não é? Sem recurso a hormonas e tudo mais, não é? Uhum. E o pão, o que é o pão, não é? Há pão que é água, farinha e sal e fermento. E há pão... É só que uma pessoa vai ver no supermercado E tens que pôr os óculos para ler a lista Não dos é? ingredientes, Sim. não é? Ou seja, isso tudo... Eu agora quando vou comprar esse pão, tipo, vou escolher o que tem menos coisas Sim, escritas. sim, mas é isso, não é? Mas eu acho que é essa sensibilização que também falta um bocado. E um bocadinho aqui na caravana da Vitória, no facto dela ter esta alimentação diferente, a escola pediu-me se eu podia explicar algumas coisas e eu decidi abrir e fazer uma série de campanhas de sensibilização para os pais, em que de todo os incito a ter uma alimentação vegetariana. Eu não sou nem fundamentalista, nem tenho esta bandeira de querer mudar o mundo. Simplesmente fazer esta sensibilização, de aprender Como a é ler que foi? rótulos, Exato, o alternativas. teu curso de Health Coach nos Estados Unidos, super importante. Olha, foi mágico, Foi espetacular. mudou a minha vida, eu acho. No princípio, eu digo isto sempre que recebo aquela mensagem a perguntar sobre o curso, eu fiquei muito desiludida no princípio, porque imagina, aquilo é América, e eu não sou uma pessoa que vá atrás da sugestão. Eles de repente dizem, não, tu és a pessoa que vai mudar o mundo. E eu penso, ei, Ok, calma, tá bem, não te calma lá. Exato. Bom, mas não assim Sim. tão bom, não é? Mas tive a oportunidade de assistir a palestras de pessoas que eu já acompanhava, de médicos e de grandes nomes da saúde, mesmo da parte hormonal e tudo mais, ou seja, estamos a falar de pessoas da ciência também, não Health é? Coach não existe em Portugal, não existe O termo, a tradução, não é? um equivalente de um curso, não Sim, é? não existe. existe. No fundo é uma pessoa que faz a ligação entre o médico, a nutricionista e o personal trainer, Por por exemplo, exemplo, sim. e que te monta, explica o que é um health coach. Pronto, basicamente aquilo que eu faço nas minhas consultas, eu tenho pessoas que são acompanhadas por nutricionistas, pessoas que estão a fazer psicoterapia, por exemplo, ou seja, há todo um mundo, e pessoas que vêm, que são uma página em branco, e basicamente aquilo que eu faço é uma consulta muito, muito íntima, em que eu tenho que perceber muitas coisas sobre a vida das pessoas e quais são as suas preocupações e objetivos, e basicamente com as pessoas, sempre com as pessoas, monto uma estratégia para que elas consigam fazer essas mudanças. E o pilar da nossa prática é o seguinte: existem dois tipos de alimentação, a alimentação primária e a alimentação secundária, sendo que a alimentação secundária é aquilo que tu comes e a alimentação primária são as tuas emoções, a tua família, a tua felicidade, ou seja, uma série de fatores externos que condicionam, e isso é que é o primário e é nisso que nós trabalhamos, não é? É tentar perceber com a pessoa porque é que ela não está a alcançar aquilo que quer e que desculpas é que eu tenho que limpar da vida da pessoa, porque normalmente são duas coisas, falta de informação e desculpas, ou seja, a pessoa faz autossabotagem e nós estamos ali para mudar, para tentar mudar no isso fundo nas a pessoa pessoas, ganha não é? consciência de que está a fazer uma autossabotagem Sim.
e tenta Mas acima modificar de tudo isso. nós fazemos um trabalho muito prático, ou seja, eu tenho que ter o máximo de informação sobre a pessoa para conseguir interferir dentro do Então, género, e não é? mudas-lhe, dás dicas de alimentação? Muitas de vezes já há um plano desporto? nutricional, não é? E a pessoa não sabe cumprir, ou não consegue por algum motivo, e aquilo que eu penso é, mas vamos tentar perceber porque é que não consegue e alterar esse padrão de Tipo, comportamento. imagina, como eu que tenho ataques de fome. Ok, então no teu caso eu tenho que Não é perceber. de fome, não é? Não é de fome. É de gula. Deve ser de gula. É perceber porquê, tentar perceber o padrão, a que horas é que isso acontece, Exato. se isso vem no seguimento do quê. Uma das coisas que eu faço é, por exemplo, durante uma semana, a pessoa está sempre a falar comigo sobre aquilo que está a comer e sobre aquilo que sente em relação àquilo que está a comer. E basicamente é tentar perceber porquê que isso acontece, qual é a emoção que faz com que isso aconteça ou não. Tipo nervos, tipo ansiedade. Exatamente, não é? Como é que nós podemos trabalhar essa Às vezes essa nem sequer é emoção? uma coisa má, às vezes até pode ser uma coisa boa, claro. e eu estou mais excitada. Sim. Não é? E depois imagina, em última análise não consegues controlar esse ataque de gula, o que é muito difícil de não se conseguir. Depois E trabalho em casa, também é sim. chato. Sim, exato, é como eu, é horrível. É Às vezes tenho que horrível. sair porque Pois é. dou para mim a fazer coisas e a comer coisas. que se Estás tivesse sempre a ser puxada pela cozinha, aquilo deve ter um imã, não é? É os do frigorífico. Exato, deve ser o imã. Mas ao mesmo tempo, ok, chegámos ao limite, não conseguimos controlar essa gula, então o que é que eu vou comer quando tenho essa gula, não é? É o segundo Ou passo. beber água, ou Não, sei isso lá, depois é qualquer aquelas coisas, coisa, muitas vezes não aqueles temos truques. fome, temos Temos sede, temos que nos ocupar mentalmente, temos que, etc. Há uma série Temos de que sair de estratégias. casa, temos que ir dar um passeio. Muitas vezes as pessoas que eu acompanho que são freelancers, a primeira dica que eu lhes dou é, olha, arranjam nem que seja um café para ir 2 horas e estar ali, ou um espaço de co-work ou tudo mais, porque cortar com o plano pessoal muitas vezes é importante nesses casos, não é? Eu senti um bocadinho isso e pus-me num co-work, agora não estou, mas também venho para aqui e tal. Sim. Portanto, Mas é estou mais isso, não ocupada. é? É esse corte. Eu não dou, estavas a dizer, voltando um bocadinho atrás, eu não dou dicas de desporto, como estavas a dizer. O que eu faço é encaminho para profissionais que conheço. Sim, não, mandas a pessoa a fazer desporto. Sim, Mandas sem a pessoa dúvida. fazer desporto, sim. Ou muitas vezes pode ser apenas isso, só uma caminhada, mas combater o sedentarismo é muito importante para o equilíbrio emocional. E nem todos temos que gostar da mesma coisa. Imagina, eu dou-me lindamente com yoga, eu sei que há pessoas que Como é que yoga não o lhes diz yoga nada. apareceu na tua vida? Desculpa. Olha, eu sempre, como te estava a dizer, sempre senti este apelo pelo Oriente, não é? E uma vez vi uma aula, passei por um panfleto no metro, numa publicidade de uma aula de yoga no centro naturista, que era ali no Chiado, não sei se ainda é, e pensei, olha, está no meu horário, seja, era a hora que eu saía do trabalho, vou lá. Entrei na sala, não sabia o que é que ia, não fazia a mínima ideia. E o professor era um senhor bastante mais velho, ele devia ter para aí uns 70 anos, e eu pensei, isto vai ser facílimo, se aquele senhor consegue, eu também consigo. Houve. Foi tipo desastre, eu saí de lá com vontade de chorar, porque o senhor aguentava-se em 2 dedos assim, estás a ver? Tipo, todo o corpo dele em 2 dedos, e eu não conseguia chegar com as mãos aos pés. O yoga, eu depois nunca desisti de fazer, tenho zero flexibilidade, não sou pessoa que faz aquelas poses lindíssimas. Quando estou ali, estou 40 ou 60 minutos única e exclusivamente a pensar naquilo que estou a fazer, estou focada na minha respiração, e depois tenho a sorte de me ter cruzado sempre com profissionais, com professores de yoga que veem como o yoga é aquilo muito para além das posturas, não é? Eu tenho inclusive a formação de yoga para crianças, eu fiz esse curso, porque o yoga a mim diz-me muito, não é só o tapete, não é? O tapete é a prática, faz o desporto, não é? Mas para mim é a minha forma de estar na vida, e foi uma decisão que eu tomei agora em 2009 para 2020, em que é obrigatório, eu tenho aquela hora que é minha, que é para eu ir ao yoga, e pelo menos aquele dia, aquela hora é minha. Depois incorporo a prática e tento praticar quase todos os dias. Mas é uma prioridade para mim, porque faz muito bem. A nível emocional, a nível de ansiedade, por causa da respiração, dos exercícios que aprendemos, e porque aceito, lá está, que eu não consigo agarrar no pé e pô-lo atrás das costas, mas o processo é o yoga, e eu não preciso de fazer aquilo para ser melhor, entendes? Há uma grande prova de humildade no yoga, sim. Ajuda-te muito. Não, e eu sou essa pessoa, estás a perceber? E não faz mal. Sim. E o facto de não ter professores que nunca me tenham dito, mas então esquece, tipo, isto não é para ti. Sim, isso não existe no yoga também, não existe, estás a ver? Pelo menos yoga é não para é toda a suposto gente. que exista, não é? O yoga é respirar, é o prana, é a energia vital, e só isso é um grande passo, não é? E tu assumires que, olha, eu estou
aqui, faço. E aquelas pessoas que me diziam, mas eu não tenho flexibilidade. Ok, eu também não. E pratico yoga há mais de 10 anos. E eu já vi, por exemplo, pessoas mais fortes e tudo a fazerem coisas inacreditáveis. Exatamente, não E tem nada a velhotes, ver. Não tem nada que eu a fico ver. assim, pronto, ok. Exato, vou sair. Vou sair Exato, e vou... vou abandonar, vou-me Mas dedicar não, a mas beber aquilo, chá. exato, aquilo é muito mais do que isso. Sim, 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 sim. E para mim mudou a minha vida, entendes? Mas eu quando digo isto não é no sentido místico, é prático, é verdade, entendes? Mas também foi essa aceitação de que eu não sou uma atleta de alta competição de yoga, não é? Claro. Mas aquilo faz-me sentir bem. Tu agora mudaste todo a tua comunicação, É não é? verdade, é verdade. Conta lá Deixei de ser a melhor amiga da Barbie. Pois, chatearam-se. Não, que eu não me chatei com ninguém. É impressionante, não me consigo Então, chatear a com Barbie ninguém. deve ser um bocado difícil de aturar, mas Não, vá, é uma tu és uma fofa. santa. Não, mas imagina, como eu comecei efetivamente a dar consultas e como eu comecei a ter outro tipo de papel na vida das pessoas, eu achei que se algum dia alguém precisasse de procurar alguma coisa, partilho informações, partilho receitas, etc, etc, seria só estranha a fonte de ser a melhor amiga da Barbie. Sim. E então quis assumir o meu nome próprio, infelizmente é um nome vulgaríssimo, portanto eu teria que ser Ana Gomes 3474, vai, né? E então decidi colocar o living, porque é vivendo, não é? Eu gosto deste gerúndio Sim. de vivendo e de fazendo e de acontecer. E gostou-te ou foi completamente Não, natural? gostou-me, eu tive um ano para fazer esta transição e agora assumi o risco. É difícil, não é? Porque eu tenho uma pegada digital de mais de 10 anos com o handle da melhor amiga da Barbie, que depois quando as pessoas carregam vai dar ao vazio, não é? Mas olha, eu também senti isso com o Socorro Sou Mãe. Eu também sempre fui Socorro Pois. Sou Mãe e deixei e foi fácil. Eu Acho que estou as melhor, pessoas- eu estou melhor, porque eu sou muito agarrada às coisas. Acho que se calhar as pessoas ainda te vão chamar a melhor amiga. Sim, porque sim, já me têm chamam, és algum Barbie carinho. para sempre. E eu, Sim, tá bem, ok. acho que há algum carinho, não é? Sim, Por era isso, divertido. mas acho que com o tempo, Sim, vai O que entrar, não é? interessa és Porque tu, também não já é? era a Ana Gomes, exatamente, não é? Sou eu sempre a produzir os conteúdos, exatamente. por isso. Se calhar não é tão tcharam, Grave um assim. nome tão tcharam, Sim. não é? O outro era engraçado, as pessoas não se esqueciam, Sim. não é? Era divertido. E eu noto que, imagina... Também foi o teu irmão. Também foi o meu irmão, O teu esse irmão gênio criativo. O teu irmão tem muita interferência na tua vida. Mais do que aquilo que ele sonha, eu acho. Queres fazer uma declaração agora de amor? Não. Já eu falar sobre ele é uma grande coisa. Não, estou a brincar. Até mudas de cara. Achas? Acho, o que é que se passa? Não sei. É especial para ti. Nós tivemos Sim. uma infância super feliz e sempre nos divertimos muito os dois. Obviamente com as circunstâncias do tempo afastámos-nos um bocado, não de zanga nem nada disso, não é? Que somos os dois adultos, temos Claro. a nossa agenda, mas eu sei que posso contar sempre com ele Sim. e vice-versa. Isso é muito bonito, eu acho. E ele entende-te, não é? Ele conhece-te muito bem. Eu acho que há muitas coisas que ele não entende, sabes? Sim. Mas ele aceita-me, isso Sim. é espetacular. Tipo, eu não tenho problemas com ele, não é? Não está Sim. tudo bem. Se eu estou mal e ele vai aceitar. Giro. E isso Então, é naquela espetacular. altura, ele disse devias ser a melhor amiga da Barbie? E nós, portanto, eu quando criei o blog, aquilo tinha um nome super estranho e disseram: olha, isto está a O correr que é muito que é o bem. super estranho? Era- Eu aqui gosto de saber tudo, desculpa. Era Honey Says Hi. Mas repara, não era Sim. Honey como mel, era de Ana. Honey Says Hi. E explicar Sim. isto às pessoas perdia muito tempo, não é? Exato. E então, como na faculdade me disseram, olha, eu acho que o teu blog tem conteúdos muito interessantes, isto devias ter um nome que as pessoas memorizassem. Eu fui para os copos com o meu irmão no bairro alto, não é? Estávamos sóbrios, é sempre importante referir isto. Exato. E eu disse assim, não precisas me ajudar, o meu irmão é uma pessoa muito, muito criativa. E ele disse-me, olha, quando tu eras miúda brincavas imenso com Barbies. Eu disse, sim, Rodrigo, mas olha para mim, eu sou tudo menos a Barbie. E ele, claro, tu és a melhor amiga da Barbie. E eu, tu, aquilo fez... eu acho que aquilo fez clique para todo o bairro alto, não é? Sim. De repente toda a gente a rir daquilo. Eu fui para casa, mudei imediatamente o nome, ficou, mas há situações em que eu me sinto tipo um bocado envergonhada, não é? Quando queres, imagina, agora quando estava nos Estados Unidos, fui a uma conferência do meu curso Sim. e depois as pessoas querem criar uma rede, não é Sim. rede que se diz, mas tipo... Sim, uma comunidade. Uma comunidade, por assim dizer, e então eu estava lá a almoçar e começaram-me a perguntar: tens redes sociais? E eu queria dizer o nome, estavas primeiro eu com vergonha. escrevia o telefone das pessoas e depois as pessoas assim: mas o que é que isto quer dizer? Eu, it's like Barbie's BFF, e eles estavam tipo: Hã? What? como Que é assim? Exato. Não é tão E- profundo como tu Claro, gostarias. apesar de eu ser uma pessoa super leve e divertida, Claro. não é? Sim, mas mas ao já mesmo tempo mostra muito parecia mais. que não fazia grande sentido já nesta fase e foi a evolução natural. E então agora és Ana Ana Gomes Gomes. Living. Exato, sou eu. Faz assim lembrar uma
Uma pessoa chega e está confortável. Tu dizes que fazes uma sala de estar. És uma sala de estar, assim boa. Mas com Isso é chazinho bom sinal, exatamente. Cozy, não é? Assim, uma coisa bonita. Boa. Muito bem. É bom passar essa sensação com o meu nome. Acho que falhei alguma coisa. Não, Achas quer dizer, eu ficava tudo? contigo a falar Exato. aqui horas. A caravana não é um terror, porque isto viajamos quilómetros, Podes crer. não é? Mas eu e tu já fizemos tipo 6 horas naquele dia em que fomos ao Porto e não nos Exato, calámos não um nos segundo. calámos. Por isso eu acho que podíamos ter um podcast. Mas de olha, 6 eu horas. sou mesmo orgulhosa do teu percurso, mesmo, a sério. Eu fico mesmo muito grata disso. Acho que conseguiste encontrar, sabes, e cada vez encontras mais O meu espaço. tu não é? e a ti, Sim, tudo o que tens sim, para sim. dar às pessoas e consegues dar um bocadinho de tudo. Eu acho que a palavra aqui é um bocado aceitação, não é? Sim, Eu acho que eu estava a ser demasiado exigente comigo própria e aceitar é espetacular. Agora chegamos àquela parte em que eu trouxe uma coisa para te dar, não desculpa, é? sabes que eu nunca me lembro, as pessoas é que dizem sempre Não, isso. porque... Eu nunca me lembro. Mas pronto, eu trouxe com muito carinho. Tão Vou tentar querida. não bater aqui no microfone. Exato. Tão querida. E então, que não é para será? te O que emprestar, é será? mesmo para te dar. E Oh, é tão simbólico, porque é apenas a parte material, não é? Sim. E isto aqui é um caderno, mas que eu gostava muito que fosse o teu diário de gratidão. E queria inspirar as pessoas a fazerem o mesmo em casa. Vou-te passar. Então ensina-me a fazer um diário de gratidão. Então, a vantagem eu acho essa cor Oh, linda, giro. não é? É Mas isso é um linda. caderno que eu estou a reutilizar. É completamente em branco, não é? Sim. E aqui o grande objetivo do diário de gratidão, que foi algo que eu incorporei também na minha prática diária, é todos os dias escrever alguma coisa da qual estamos gratos. E podem ser coisas gigantes, como ter-me convidado para estar aqui hoje no teu Tem podcast, querida. é verdade. Como coisas tão simples, como choveu e eu levei com gotas de água na cara, ou o meu chá estava à temperatura certa. Isto é muito importante por vários motivos. Primeiro porque estamos a obrigar a pensar apenas e só nas coisas positivas da nossa vida. Estamos a mudar o foco. Como estamos ali concentrados a fazer uma coisa que é a minha, é íntima, não há mais ninguém que tenha experienciado ou sentido ou passado por a experiência da mesma forma. E depois porque não é possível tu estares a pensar numa coisa boa e teres um sentimento negativo, não é? E isso muda o teu padrão E acabas, interior, se calhar, não por é? treinar um bocadinho. Porque se Primeiro fizeres treinas o facto de teres que apreciar alguma... Não é teres no sentido obrigatório, não é? Mas olhares para as coisas de um ponto de vista apreciativo e positivo. E depois essa questão de naquele momento eu estou concentrada numa coisa boa e rapidamente, se mantivermos o exercício, percebemos que temos muito mais para ser gratos do que aquilo que somos na realidade. E isso muda muito também a nossa forma de... Pois é, eu sou estar super na positiva, vida. tu Sim, sabes, sim, não é? Sim. Mas eu acho que eu adiro logo a estas coisas, sabes? Sim, mas Porque, imagina, eu acho que não são só as pessoas negativas que sim, precisam disso. apesar não de ajudar mais, se calhar. Claro, mas não é? a gratidão, ou como eu estava a ter a É minha tão palavra bom, preferida, não é? sim. Uma pessoa ser grata por alguma coisa e ensinar isso aos nossos filhos. Mas Para quem é. tem filhos, isso é tão especial. Nós às vezes fazemos aquele exercício do o que é que foi o melhor do teu dia, sabes? Sim. Isso é Tipo, mesmo quando estamos bonito, a jantar. pensar Também nisso. perguntamos o que é que foi pior. Sim. Para, sei lá, para resolver. Não, às vezes é preciso resolver Sim. essas coisas, como é óbvio, não é? Mas damos mais foco ao que é que E foi melhor. escrever é importante, Pois é. porque tu fixas aquilo que... Visualizas, não é? Sim. Tão giro. E percebes, às vezes voltar atrás e num dia mau voltares ao teu diário e perceberes, olha, mas eu já senti a temperatura do meu chá perfeita. Exato. Isso foi suficiente para mim naquele dia para ser feliz. Tão bom. Olha, como é que as pessoas te podem seguir? Diz-me lá. Podem-me seguir no Instagram, @a melhor amiga da Barbie. Pomba, eu estás já a ver? sabia. Isto foi uma partida. Agora não Acabei de sabes. fazer isto. Não, eu estava a pensar que no final tem um underscore e pensei, desculpem, Eu já não sabia. sigam a melhor amiga da Barbie, essa chata, não. Ana Gomes Living com um underscore no final. Isto foi só para as pessoas estarem concentradas. Exato, a ver se estavam atentas. Ana Gomes Living com um underscore no final. No meu blog também, Ana Gomes Living. E podem também... O teu livro, não falámos do teu livro, Pois é, não tenho um livro, Tenho o Top 5. Top 5, que é um livro super prático. O meu objetivo foi que fosse um livro onde que as pessoas pudessem aceder com imensa facilidade. Está organizado. Muito obrigada. Deu-me imenso prazer fazer essa parte gráfica do livro, a parte estética. É um livro que está organizado por temas e por listas. E por isso é um livro que também pode ser um livro de consulta, mas é um livro que é suposto inspirar-nos a ser melhores, mais é um felizes. bom começo para Eu acho
que é isso, é um bom recomeçarmos. começo, sim. Não é? Sim. Podem sempre mandar-me mensagens, eu sou aquela pessoa que responde sempre às mensagens. Ela era a melhor amiga. E continua a ser, eu quero mesmo ser aquela pessoa que está sempre próxima, e às vezes posso demorar um bocadinho mais, mas tenho sempre cuidado de responder, e podem vir ter comigo também ao consultório, para falarmos e para mudar positivamente essas vidas. Muito bem. Obrigada pelo convite. Obrigada, eu adorei mesmo ter-te aqui na caravana. Estava há muito à espera deste dia. Sim, já tínhamos falado há imenso, mas isto depois temos é difícil. Uma agenda, não é? É difícil gerir, pronto, mas está feito. Já fizemos a nossa viagem. Mas eu volto a Sim, viajar eu quero, contigo exato, sempre. eu quero sempre estar sobre rodas contigo. Isso. Pronto, obrigada também por terem ouvido este episódio. Espero que tenham gostado. Façam perguntas à Ana, que ela é mesmo a melhor amiga da Barbie e de toda a gente. Todos. E vivam mais devagar, respirem, façam assim. Aceitem-se. E pronto, subscrevam no YouTube, baixem as apps para o vosso telemóvel, deem estrelas, façam comentários, comentem este episódio. Digam dicas de quem é que querem ver na cadeira exato, na cadeira da Ana. Quem é que expulsar a cadeira? Expulsar a Ana da cadeira? Vais-me expulsar. Não vou nada. E pronto, e obrigada, e respirem e vivam devagar. E mais um conselhozinho. Eu vou sempre dizer o mesmo. Sim, diz. Não, agora vou dizer obrigada. Agradeçam, gratidão, sim. Obrigada. Obrigada. Eu por estares aqui. Obrigada.